Já imaginou você estar morando perto da praia, se apaixonar por um homem e viver com ele durante meses, para do dia para a noite descobrir que no fundo, ele era um espião russo disfarçado? Pois foi isso que aconteceu a uma brasileira que morava no Rio de Janeiro e um dia foi informada pela Polícia Federal que o seu namorado era um espião russo que vivia no Brasil por anos, mantendo uma vida dupla, atendendo às ordens do governo de Vladimir Putin. A presença de espiões russos usando o Brasil como base voltou à tona alguns dias depois de uma reportagem publicada pelo jornal The New York Times. Mas esse caso não é novo. Há 3 anos, eu comecei a investigar o assunto para entender como é que o Brasil se transformou em um berçário de espiões russos. Eu passei meses lendo e relendo milhares de páginas de documentos, alguns deles confidenciais, e conversando com fontes que fazem parte da comunidade de inteligência e contra-inteligência do Brasil. Segundo o The New York Times, os investigadores brasileiros conseguiram identificar pelo menos 9 supostos espiões russos que teriam usado o Brasil como disfarce. Fontes com quem eu conversei me disseram que todos já deixaram o Brasil, quer dizer, todos menos um. E foi com ele que tudo começou. O seu nome brasileiro é Victor Mira Ferreira, mas seu verdadeiro nome, segundo as investigações, é Sergei Cherkasov. Em 2022, ele foi preso ao tentar chegar à Holanda, dizendo ser um estudante brasileiro para um estágio no Tribunal Penal Internacional, que julga crimes de guerra. Quando ele foi devolvido para o Brasil, Cherkasov passou a ser investigado e condenado por uso de documentos falsos, e ele está preso em uma penitenciária aqui em Brasília. Mas a prisão de Cherkasov não foi um caso isolado. Em outubro de 2022, a Noruega prendeu outro brasileiro chamado José Assis Jamaria, que na verdade era o russo Mikhail Mikushkin. Antes, ele tinha passado por cidades do Brasil como Brasília. Em dezembro daquele ano, foi a vez de outro suposto espião ter a sua identidade revelada. No Brasil, ele se chamava Gerhard Daniel Campos, mas na verdade, segundo as investigações, ele se chama Artem Shimarev. Foi ele que namorou essa jovem brasileira durante meses, enquanto os dois moravam no Rio de Janeiro. As pessoas com quem eu conversei me disseram que ele estava prestes a ser preso quando, de repente, embarcou para a Malásia e nunca mais foi visto. Até onde eu apurei, nenhum dos ilegais identificados até agora espionava o Brasil. Eles estavam apenas usando o Brasil como parte do disfarce para executar as suas missões em outros países. As fontes me disseram que o Brasil teria sido escolhido pelos russos porque o sistema de emissão de documentos aqui tinha muitas falhas até o final dos anos 90. Mas por aqui, uma questão continua em aberto: o destino de Cherkasov. Nos últimos anos, a Rússia e os Estados Unidos pediram a extradição dele. O STF já decidiu que ele deve ser entregue à Rússia, que nunca admitiu que Cherkasov fosse um espião. A Rússia sempre alegou que ele se trata de um traficante de drogas, mas essa justificativa nunca convenceu os investigadores brasileiros. Até hoje, sempre que eu perguntei à embaixada russa sobre esse assunto, a resposta foi a mesma: silêncio. O Fantástico está de volta com detalhes inéditos da trama envolvendo espiões russos que se passavam por brasileiros. Os espiões gostam de fazer amizade. A gente comemorou junto aniversário, a gente ia pra barzinho junto, a galera da empresa dele, todo mundo é amigo nosso aqui. O que a gente trabalhou com ele esse tempo todo foi tudo muito tranquilo, tudo, como eu disse, nenhuma desconfiança. Gerard Daniel Campos Vitich, o amigo desses cariocas, fugiu do país 3 anos atrás. Os nomes verdadeiros dele e de outros 2 espiões russos já tinham sido divulgados pelo Fantástico, que vem acompanhando desde 2022 a investigação da Polícia Federal sobre o caso dos agentes infiltrados. Sergei, o suposto Vitor, preso em São Paulo. Mikhail, suposto José Assis, detido na Noruega. Serão eles os únicos espiões russos rodando o mundo com passaportes brasileiros? A resposta veio esta semana numa reportagem do The New York Times. O jornal americano apresentou uma lista de 9 espiões. Os 3 que o Fantástico mostrou e outros 6. A reportagem afirma que, por anos, a Rússia usou o Brasil como ponto de partida para a elite dos seus oficiais de inteligência, os chamados ilegais. E numa operação audaciosa e abrangente, esses espiões apagaram os rastros de seu passado russo, abriram empresas, fizeram amigos, vivenciaram romances, experiências que, com o tempo, se tornaram os alicerces de identidades inteiramente novas.
Aqui, os russos encontraram facilidade para tirar documentos forjados, mudar de identidade, conseguir passaportes e atuar em outros países como brasileiros. Um disfarce perfeito. A chamada fábrica de espiões funcionava no Brasil desde os anos de 1980, quando a Rússia ainda era parte da União Soviética e os espiões atuavam para a temida KGB. Então, foram registros que aconteceram lá em 1986, 1982. Não era necessário apresentar nenhuma documentação que comprovasse o nascimento de uma criança brasileira. Bastava que os pais fossem ao cartório e fizessem a declaração. Dessa forma, existia uma fragilidade. Para os russos, o Brasil era um investimento de longo prazo. Um vídeo ao qual o Fantástico teve acesso com exclusividade revela como o esquema foi além da falsificação de documentos. Essa testemunha, ouvida por autoridades brasileiras e americanas, revelou que diplomatas russos participaram ativamente da trama. Eu tive contato com 4 russos só. No início eu não imaginava assim, eu achei que era uma amizade, então, né? O depoimento gravado numa sala da Polícia Federal é resultado de um acordo de cooperação internacional. 2 promotores e 2 agentes do FBI, a Polícia Federal Americana e um agente da ABIN também participaram do interrogatório, que aconteceu em fevereiro do ano passado. O homem foi dono de uma agência de turismo entre 1999 e 2013 e contou que durante 13 anos prestou serviços para o consulado da Rússia no Rio de Janeiro. O início foi muito bom. Assim, por exemplo, as pessoas que vinham da Rússia, ele me comunicava, eu era tipo o que fazia a social aqui no Rio de Janeiro, com as autoridades. A pedido dos russos, a testemunha mandou dinheiro daqui para o espião Sergei Cherkasov, que na época estudava na Irlanda com um passaporte brasileiro. Sergei chegou ao Brasil em 2010, com o passaporte russo em seu nome verdadeiro, mas a partir daí adotou a identidade falsa de Vitor Miller Ferreira. Em mensagens de texto para um colega de espionagem, examinadas pela Polícia Federal, Sergei Cherkasov conta que conseguiu a papelada brasileira com a ajuda de uma amiga. O envio de dinheiro era sempre me trazia envelopes para enviar o quanto podia, a pretexto de que ele estava estudando na Dublin. Você passava me pegava de carro, né? A gente almoçava. Inclusive, teve uma vez que chegou a me dar tipo quase 40 mil para botar na minha conta, 40 mil reais. E numa época eu fiquei lisonjeado porque eu achei que eles confiavam em mim. Mas quando começou essas remessas se tornarem constantes, isso começou a me incomodar. Sergei Cherkasov, ou Vitor Miller Ferreira, também aprendeu a dançar forró em São Paulo. Eu fiquei chocado, né? Um cara super bacana, um cara comunicativo, um cara que saía com a gente para dançar. E depois a gente descobriu que o cara é um espião russo. Ele é o único espião russo preso no Brasil. E Vitor já estava no Brasil há muito mais tempo, treinando português. O plano era que ele fosse fazer estágio lá na Europa. Em abril de 2022, Sergei, o Vitor, de fato conseguiu um estágio no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. Muitos casos de interesse russo tramitam nessa corte, que emitiu um mandado de prisão contra Vladimir Putin pelo deslocamento forçado de milhares de crianças ucranianas para a Rússia. Sergei chegou a viajar para Amsterdã, mas o serviço secreto americano avisou para a imigração holandesa que ele não era Vitor Ferreira, como constava em seu passaporte. O espião russo foi enviado de volta para o Brasil e acabou preso pela Polícia Federal. A testemunha que enviou dinheiro para Sergei afirmou que os contatos com o espião eram sempre por telefone ou e-mail. Nunca conheci Vitor. No depoimento aos investigadores americanos, o brasileiro contou que durante 5 anos, funcionários do consulado russo no Rio de Janeiro pediram que ele viesse a cartórios de registro civil, aqui em Niterói, para checar certidões de pessoas mortas há décadas. Os investigadores suspeitam que os nomes eram usados na confecção de documentos falsos para permitir que novos espiões pudessem pedir a cidadania brasileira. Na lista de novos agentes que o New York Times publicou esta semana, há um espião que se apresentava como joalheiro.
Eric Lopes seria, na verdade, Alexander Andreyevich Utekin. Há 2 anos, quando a PF chegou numa loja dele em São Paulo, Alexander já havia desaparecido. O casal de russos, que usava os nomes Manuel Francisco e Adriana Carolina Pereira, morou no Brasil até 2018. Os dois se mudaram para Portugal antes da polícia chegar até eles. E depois, também sumiram do mapa. A Namíbia, na África, foi o último destino conhecido da russa que usava o nome Maria Luísa Domingues Cardoso. Ela tinha documentos brasileiros. Outros 2 russos da lista divulgada esta semana não tiveram seus nomes brasileiros revelados. Eles teriam deixado o país rumo ao Uruguai. Numa sala, no 16º andar desse prédio, no centro do Rio, o espião que usava o nome de Gerard Daniel Campos Wittich mantinha uma empresa de impressão 3D. Uma simples caminhada de poucos metros por essa calçada levanta a suspeita de que os russos estavam mesmo de olho num vizinho muito poderoso e estratégico. É que a menos de 100 metros de onde o espião trabalhava, tem esse outro prédio logo aqui na frente. O Consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Daniel, que segundo relatos, não gostava de tirar fotos, apareceu talvez por um descuido no registro da inauguração de um centro de tecnologia no Rio, com o prefeito Eduardo Paes. O Bernardo, o Felipe e o Rafael conviveram durante 6 anos com o Daniel. Trabalharam juntos e se consideravam amigos. Bernardo, em algum momento, você desconfiou que o Daniel fosse um espião russo? Não tinha como. Não tinha nenhuma maneira de achar que ele era um espião. Esse é um dos poucos registros que os 3 amigos têm com Daniel. Eles contam que o russo não revelava nada sobre seu passado. Ele se esquivava quando a gente perguntava coisas da vida dele. Segundo a Polícia Federal, o verdadeiro nome de Daniel era Artem Shmirov. Na certidão de nascimento forjada, aparece que Gerard Daniel Campos Wittich seria filho de Fátima Regina Campos Monteiro. Se a informação fosse verdadeira, o eletricista Carlos Monteiro seria o tio dele. Carlos, você é irmão da Fátima, mãe do Daniel, um espião russo, é isso? Não, a minha irmã nunca teve filhos. A minha irmã é a Fátima Regina, mas a minha irmã nunca teve filhos. Inclusive, ela já é falecida. Carlos foi chamado a prestar depoimento. E eu apresentei tanto a certidão de nascimento original da minha irmã, como a certidão de óbito, e inclusive um inventário dela do falecimento, onde a única herdeira seria a minha mãe. A minha irmã sequer um namorado ela teve. A representante dos cartórios de São Paulo afirma que a legislação atual dificulta o tipo de fraude cometida pelos russos. Hoje em dia, a maioria dos grandes hospitais existem cartórios dentro do hospital e a maioria das crianças já saem registradas, né, antes da alta da mãe. Se os espiões tinham algum interesse no Brasil, além da fabricação de uma nova identidade para viajar o mundo sem chamar a atenção, ainda é um mistério. O advogado do espião Sergei Cherkassov, o Vitor Ferreira, diz que seu cliente já deveria ter sido solto. O Ministério Público Federal não conseguiu comprovar sequer um único ato de espionagem. E a prisão dele no sistema federal, penitenciária de segurança máxima, se deve a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por atos de extradição. A Rússia pediu a extradição de Sergei, alegando que ele é acusado no país por tráfico de drogas. O pedido levantou a suspeita de que lá ele será protegido pelas autoridades. Santos não são bandidos, mas aí eu ficava quieto, né? O Fantástico procurou as embaixadas da Rússia, dos Estados Unidos e a Polícia Federal, mas não teve retorno. Os amigos do espião Artem Shmirov, o Daniel, estranharam quando ele parou de dar notícias depois de uma suposta viagem para a Malásia. Daniel nunca mais voltou. A gente ri. Na época a gente ficava preocupado, e agora meio que é uma história legal para contar. É uma história de filme. Os amigos do espião.